Fala galera, tudo jóia? Vamos seguir o nosso raciocínio da curva de possibilidade de produção? Bloquinho mais rápido um pouquinho, só para dar uma quebrada e a gente segue. Vem cá. Olha só, comentamos então que o custo de oportunidade é crescente, isso é um fato, e os rendimentos da produção são decrescentes. Legal, bom demais. E aí, outras coisas importantes para você saber, outras coisas relevantes para você saber. O seguinte, galera, eu já tenho esses pontos A, B, C e D. Esses pontos A, B, C e D, vamos botar assim, ó, A, B, C e D, eles são pontos que estão sobre a curva. Estão sobre a curva, ok? Ou seja, eles estão em cima da curva. É ou não é? Então, são pontos que estão logo em cima da superfície da curva. Eles estão sobre a curva de possibilidade de produção, sobre a fronteira de possibilidade de produção. E aí você pensa comigo o seguinte, gente, a fronteira de possibilidade de produção, o nome fronteira eu gosto muito, porque fronteira dá aquela ideia de limite. Fronteira é aquela coisa que você não pode passar normalmente, é o seu limite. É ou não é? É o limite do seu país, por exemplo. Seu país só vai até ali, você só vai até ali. Fronteira é aquela coisa, você só vai até ali. Ok? Então, a fronteira de possibilidade de produção, a curva de possibilidade de produção é exatamente isso. Eu vou caminhando, mas eu só vou até ali. Certo? Então, gente, a curva de possibilidade de produção, ela me dá o meu limite, me dá aquele máximo que eu posso produzir. Por exemplo, se eu estiver produzindo só alimentos, estiver só naquele ponto A, é todo mundo empregado, todos os meus recursos empregados para produzir alimentos. Agora, se eu quiser produzir um pouquinho de máquinas, como eu tenho todo mundo empregado em alimentos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desempregar algumas pessoas que estavam em alimentos para que elas passem a produzir máquinas. É ou não é? E aí eu vou desempregando de alimento para máquina, de alimento para máquina, de alimento para máquina. Daqui a pouco eu empreguei todo mundo em máquina. E todo mundo em máquina eu produzo quanto? Eu produzo 100 unidades. Lembrou daquele papo das 100 unidades de máquinas no ponto D? Tranquilo. E aí, galera, sobre a curva, o que você tem que ter claro na tua vida? Que independentemente da distribuição, se é alimento, se é máquina, se é um pouquinho de alimento, um pouquinho de máquina, se é mais alimento, menos máquina, menos alimento, não interessa. Independentemente da distribuição, quando eu estou sobre a curva, eu estou em pleno emprego de recursos. Os meus recursos inteiros estão totalmente empregados. Eu não sei em qual proporção, eu não sei em qual distribuição. Pode ser que todo mundo esteja empregado em alimento, pode ser que todo mundo esteja em máquina. Porém, você sabe que todo mundo está empregado, ok? Então vamos anotar um negócio importante aqui. Volta no 4. Quando eu estou sobre a curva, eu estou em pleno emprego. Ou seja, emprego total, pleno emprego de recursos, tá? Pleno emprego de recursos. E aí, o fato de eu estar em pleno emprego de recursos significa que todos os recursos que eu tenho estão empregados. Podem estar mais empregados em uma coisa, mais empregados em outra. Mas isso significa o seguinte, que eu vou ter um trade-off. Eu vou ter um custo de oportunidade, ok? Custo de oportunidade. Se eu quiser aumentar alimentos, ou se eu quiser aumentar, por exemplo, máquinas, né? Do jeito que a gente já está raciocinando, se eu quiser aumentar máquinas, eu vou ter que reduzir alimentos. E vice-versa. Não tem como, gente. Como está todo mundo empregado, galera, eu vou ter que desempregar uma pessoa de um lado para empregar do outro. Ok? Essa é a ideia. Vem pra cá, vem pra mim. Vamos lá. Então, ó, eu vou ter que desempregar uma galera de um lado e empregar do outro. Não tem ninguém ocioso, ninguém sem trabalhar. Não. Eu vou ter que tirar o cara da fazenda lá que está produzindo alimento e vou falar assim, ó, agora tu vai pra fábrica produzir máquina. Fechado? Então, eu preciso reduzir as custas do aumento do outro. Um sempre vai precisar reduzir para aumentar o outro. Ou seja, sobre a curva de possibilidade de produção, ocorre um trade-off, ocorre um custo de oportunidade. O que não acontece, por exemplo, quando eu estou dentro da curva de possibilidade de produção. Quer ver? Volta para cá. Se eu tiver, por exemplo, nesse ponto F aqui, eu posso estar no ponto interno? Pode, numa boa, tranquilo. Nesse ponto F, aqui ó, ponto E, vamos botar assim, ó, ponto E e ponto F. Beleza, esse ponto é um ponto que eu estou produzindo menos do que eu tenho de possibilidades.
eu estou produzindo menos do que as minhas possibilidades. É ou não é? No ponto E, eu estou produzindo, por exemplo, 180 unidades de alimentos e 40 máquinas. Eu posso produzir, gente? Tranquilo, claro que eu posso, né? O ponto E, ele é um ponto que eu só não estou empregando todos os meus fatores. Há desemprego, ok? Então, qual é a diferença de eu estar operando sobre a curva ou estar operando, por exemplo, no ponto E? Porque nos pontos A, B, C e D, como eu tenho pleno emprego, essas situações de A, B, C e D são situações possíveis e eficientes. Por que uma situação possível e eficiente? Pensa comigo, gente. O que é ser eficiente? Eficiente vem até do princípio da eficiência, lá do direito. Né? Eficiência é você ter os seus recursos utilizados da melhor forma possível. Ou seja, como nos pontos A, B, C e D, todos os meus recursos estão empregados, eu não sei onde estão, mas todos estão empregados, eu estou usando eles de forma eficiente. Agora, quando eu estou no ponto E, eu estou produzindo menos do que a minha fronteira. A minha fronteira está aqui, ó, é o meu limite. Agora, eu estou dentro da fronteira, eu estou aquém da fronteira. Eu posso chegar muito mais, eu tenho um potencial de produzir muito mais, mas eu produzo menos. Se eu produzo menos, eu estou sendo ineficiente. Eu não estou usando todos os meus recursos. Eu tenho recursos ociosos, tenho recursos desempregados. Fechado? Então, essa é a grande diferença. Nos pontos A, B, C e D são pontos possíveis, para mim, eu consigo chegar, mas são pontos eficientes, que eu emprego tudo. Mas no ponto E, não. O ponto E é possível, claro que é, mas ele é um ponto ineficiente, em que há desemprego. Volta para cá. Olha só, o ponto E, ele é possível e ineficiente. Por que ineficiente? Porque há desemprego, tá certo? Há desemprego de recursos. Tem gente desempregada, tá certo? E o ponto F, por último, ele é um ponto, gente, que está aqui em cima, ó. Ele está além da minha fronteira, ele está além das minhas possibilidades, certo? É um ponto que eu não estou conseguindo, por enquanto, alcançar ele. E aí esse ponto F, guarda no seu coração o seguinte, ele é um ponto impossível. Ele é impossível, porém, desde que eu esteja tratando com a situação de tudo ou mais constante. Ok? Tudo ou mais constante. Como assim tudo ou mais constante? Vamos comentar isso aqui no próximo slide. Vem cá. Olha só. Gente, em economia, a gente tem duas situações que a gente vai considerar para analisar alguma coisa. Uma situação é a seguinte. Por exemplo, eu peguei e aumentei, suponha, eu tenho uma garrafa de água aqui, ó. Tenho uma garrafa de água. Essa garrafa de água, ela custa alguma coisa, sim ou não? Ela custa alguma coisa, beleza. Então, essa garrafa de água, por exemplo, subiu de preço, ok? Aumentou de preço, tá caro, tá muito caro a garrafa de água, tá certo? Gente, a garrafa de água estar muito cara, ela faz com que as pessoas, por exemplo, procurem mais por recipientes de plástico, porque o vidro está muito caro. Então, eu vou procurar por recipientes de plástico. Só que eu vou procurar por recipiente de plástico tudo o mais constante. Se tudo mais se mantiver constante. Por exemplo, se mudar o gosto da população, a população passa a gostar muito mais da embalagem de vidro. Pô, se o pessoal passar a gostar mais, de repente eles topam pagar mais caro, sem mudar de gosto, de opção de compra. Ok, show de bola. Agora, por exemplo, se acabar o plástico, acabou o plástico, por isso que a embalagem de vidro está mais cara. Ok, tudo bem. Tá vendo? Se mudar outras coisas, gente, é imprevisível o comportamento. O que vai acontecer na vida? Agora, tudo mais constante. Aumentou o preço do vidro, eu vou procurar por uma embalagem de plástico. Ok? Agora, por exemplo, se começar a mudar tudo, vai mudar, por exemplo, as pessoas não gostam mais de plástico. Ou então eu começo a ter alergia a plástico. Ou sei lá, saiu uma reportagem dizendo que vidro faz bem e plástico faz mal. Sei lá. Gente, aí muda tudo. Ou então que as pessoas estão muito mais ricas. Pô, o cara está muito mais rico, ele vai comprar um negócio mesmo que ele esteja mais caro. Ok? Então, vamos guardar uma coisa. As análises em economia, elas podem funcionar de dois jeitos. Um jeito é
você considerar tudo mais constante. Pera aí, aumentou o preço da embalagem de vidro. Pera aí, a minha renda está constante, o meu gosto está constante, não mudou nada, mais nada na minha vida de nada. Beleza, se não mudou nada de nada, ótimo. Tá tudo constante. Se aumentar o preço da embalagem de vidro, eu vou procurar pela embalagem de plástico. Show de bola. Isso é tudo ou mais constante. Agora, se tudo puder mudar na vida, tudo bem. Pode ser que um dia eu tenha um equilíbrio de todas as coisas. Esse equilíbrio de todas as coisas lá no futuro vai ser um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio geral, certo? A análise econômica ela pode ser de equilíbrio geral, que é tudo equilibrado, ou pode ser de equilíbrio parcial. O que é um equilíbrio parcial? Eu estou aqui, e aí eu vou olhar o que vai acontecer aqui. Tudo mais constante. Então, por exemplo, aumentou o preço da embalagem de vidro. Eu vou olhar o que vai acontecer na embalagem de plástico. Isso tudo mais constante. Fechado? Então, já guarda isso aqui. Vem aqui para o quadro. Toda análise econômica... Uma observação aqui, né? A análise econômica, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser de equilíbrio geral, ou seja, se é um equilíbrio de todas as coisas, certo? Tudo equilibrado, pode ser tipo assim, daqui a muito tempo, num longo prazo, ok? Normalmente, equilíbrio geral, eu estou falando de longo prazo. Ok? Um dia, tudo se equilibrar, vai chegar um resultado bacana. Mas, no frio do nosso curso aqui, no geral, do nosso curso aqui, nós vamos ver análise de equilíbrio parcial. E como é que funciona o equilíbrio parcial? O equilíbrio parcial, ele funciona quando você analisa uma coisa com relação à outra, tudo ou mais constante. Ou com um nomezinho bonito, galera, que vem lá do latim, tá? Lá no latim tem uma expressão que diz a mesma coisa do que tudo mais constante. É ceteris ou coeteris, né? Paribus. Ceteris paribus, coeteris paribus significa tudo o mais constante. Correto? Então eu posso falar uma coisa ou posso falar outra. E aí voltando para a situação da curva de possibilidade de produção, galera, eu tenho aquelas possibilidades. E eu tenho um ponto com combinações lá muito acima, muito além das minhas possibilidades. É impossível chegar lá. Tudo o mais constante. Agora, por exemplo, se eu arrumar mais trabalhadores, apareceu mais gente para trabalhar. Pronto, aí a minha fronteira se expande, aí eu consigo chegar lá. Agora, se eu arrumar mais capital, se a tecnologia evoluir, se eu conseguir encontrar máquinas novas, coisas novas para eu produzir mais, beleza, aí eu consigo chegar lá. Mas com as possibilidades que eu tenho hoje, constantes, tudo mais constante, esse ponto que está lá em cima é impossível para mim. Percebe? Então essa análise de tudo mais constante é uma análise de equilíbrio parcial, do jeito que a gente está analisando aqui no quadro. Fechado? Volta para cá. Então, tudo mais constante, esse ponto é impossível, ceteris paribus. Eu posso falar tanto a palavrinha tudo mais constante, quanto a palavrinha ceteris paribus. E por último, galera, só para você saber isso aqui, no próximo bloco nós vamos entrar já em exercícios, tá? A gente pode falar também dos deslocamentos da curva de possibilidade de produção. CPP, né? Curva de possibilidades de produção. Essa curva pode se deslocar, tá bom? E aí, quando que ela pode se deslocar? Pensa bem, eu tenho aquela fronteira de possibilidade de produção que está assim, ó. Com esse formatinho, é ou não é? Lembra desse formatinho que a gente desenhou? Se eu expando a minha fronteira, se eu encontro uma fronteira maior, se a minha fronteira faz assim, ó, ela desloca para a direita e para cima, significa que eu tenho possibilidade de produzir mais. Ou seja, direita e cima significa que eu estou conseguindo mais produção. Eu tenho mais possibilidades aqui. A minha fronteira se expandiu. E essa fronteira pode se expandir baseada em algumas coisas. Por exemplo, mais trabalhadores, mais recursos, ou uma melhoria de tecnologia.
tá certo? E aí, essa fronteira, ela também pode se deslocar para a esquerda, também há essa possibilidade, tá certo? Ela pode se deslocar também para a esquerda. Se ela deslocar para a esquerda e para baixo, ela vai se deslocar para um sentido que produz menos, certo? O meu limite é menor, eu chego a possibilidades menores. Aqui é para a esquerda e para baixo. Se eu desloco para a esquerda e para baixo, significa que eu estou tendo menos produção. E menos produção é consequência de menos trabalhadores, menos recursos ou menos tecnologia, certo? São situações piores para mim, para o meu dia a dia, tá certo? E aí a gente finaliza esse papinho da curva de possibilidade de produção, tá beleza? No próximo bloco a gente entra em questões e comenta mais alguns detalhezinhos. Te aguardo lá. Um abraço.